Londres, 1882. A mansão Blackthorne erguia-se como um símbolo de poder e silêncio, envolta por névoa constante e rumores que ninguém ousava repetir em voz alta, e dentro de seus muros a família mantinha uma reputação impecável diante da sociedade. Mas por trás das cortinas pesadas de veludo algo apodrecia lentamente. Lady Margaret Blackthorne era matriarca, uma mulher cuja presença fazia até os mais orgulhosos aristocratas abaixarem os olhos, e seu marido, Lord Edward, havia morrido anos antes em circunstâncias nunca totalmente esclarecidas. Oficialmente uma doença súbita, extraoficialmente, poucos acreditavam nisso. Os filhos carregavam as marcas desse passado. O primogênito Arthur assumirá o controle da fortuna ainda jovem, tornando-se frio, calculista e obcecado por manter o nome Blackthorne acima de qualquer suspeita, enquanto a irmã mais nova, Eleanor, era vista como frágil e delicada, mas seus olhos guardavam uma inquietação difícil de ignorar. Tudo começou a mudar na noite em que um antigo criado, Thomas, foi encontrado morto nos jardins da propriedade, seu corpo caído próximo ao lago, com uma expressão de puro terror congelada no rosto, sem sinais claros de violência. Apenas medo, um medo profundo, como se tivesse visto algo que jamais deveria existir. A polícia foi chamada, mas Arthur tratou de encerrar o caso rapidamente, alegando acidente. No entanto, naquela mesma noite, Eleanor encontrou algo no quarto do criado, cartas escondidas sob o assoalho. Cartas escritas por seu pai. Depois da data oficial de sua morte, a partir daquele momento, a mansão deixou de ser apenas sombria, ela se tornou viva. Portas rangiam no meio da madrugada sem que ninguém as tocasse, passos ecoavam pelos corredores vazios, e Eleanor começou a ouvir sussurros, chamando seu nome. Determinada a descobrir a verdade, ela confrontou a mãe, e Lady Margaret, pela primeira vez, perdeu a compostura, seu olhar endureceu, sua voz saiu baixa e cortante, dizendo que havia coisas que sustentavam aquela família e que seria melhor que permanecessem enterradas, mas Eleanor não recuou. Quanto mais investigava, mais percebia que seu pai não havia sido apenas um homem rico, ele estivera envolvido em algo muito mais sombrio, acordos secretos, dívidas impossíveis e um pacto silencioso que parecia exigir sacrifícios. E então veio a descoberta mais aterradora: Arthur sabia de tudo, na verdade ele sempre soube. Em uma confrontação desesperada, Eleanor acusou o irmão. O silêncio dominou o salão por um instante, e então Arthur sorriu, não com alegria, mas com algo frio e vazio. Perguntando se ela realmente acreditava que a fortuna da família vinha de negócios honestos, dizendo que o pai fizera o que era necessário e que agora alguém precisava continuar. Naquela noite, Eleanor tentou fugir da mansão, mas ninguém jamais deixa os Blackthorne. Na manhã seguinte, os criados encontraram o quarto dela vazio, janelas fechadas por dentro, nenhum sinal de luta, nenhuma explicação. Naquela madrugada em que tentou fugir, ela chegou até o portão principal da mansão, o coração acelerado, a respiração falha, com a sensação de estar sendo observada a cada passo. A névoa era densa, quase sólida, como se quisesse impedi-la de enxergar o caminho para fora, e então ela ouviu a voz de seu pai, não um sussurro distante, mas clara, próxima, impossível, chamando por ela como fazia quando ainda era criança. Eleanor parou, e contra toda a lógica, contra todo medo, ela voltou. Caminhou lentamente de volta à mansão, como se estivesse sendo guiada. Os corredores estavam escuros, mas ela não hesitou, sabia exatamente para onde ir: a ala leste, o antigo escritório de Lord Edward, mantido trancado desde sua morte. A porta estava aberta lá dentro, o ar era pesado, quase irrespirável, velas acesas sobre a mesa que ninguém havia acendido, e no centro do cômodo um símbolo entalhado no chão, antigo, estranho, pulsando sob a luz tremeluzente. Eleanor entendeu naquele instante: seu pai nunca realmente partiu, ele havia se tornado parte daquilo, e aquilo agora a queria também. Quando Arthur entrou no cômodo, não demonstrou surpresa, apenas observou enquanto Eleanor, imóvel, encarava o símbolo, dizendo calmamente que ela finalmente ouvirá. Ela tentou reagir, tentou correr, mas já era tarde, não havia força em seus movimentos, apenas uma estranha aceitação crescendo dentro dela, como se algo estivesse tomando seu lugar, ocupando seus pensamentos, silenciando sua vontade.
A última coisa que Eleanor viu foi o próprio irmão fechando a porta e sorrindo na manhã seguinte. Não havia sinal algum dela, mas a verdade permaneceu escondida onde ninguém ousaria procurar. Eleanor não morreu, ela foi mantida presa não em correntes, mas em algo muito pior. Sua existência passou a sustentar o mesmo pacto que destruiu seu pai, sua consciência fragmentada, aprisionada dentro daquela presença que habitava a mansão. E às vezes, quando a casa mergulha no silêncio absoluto, algo percorre os corredores. Não é vento, não são passos comuns. É Eleanor, ou o que restou dela tentando escapar, tentando avisar, mas cada tentativa aprende ainda mais. E o retrato na parede não é apenas uma lembrança, é uma âncora porque, de algum modo impossível, seus olhos seguem vivos, e quem os encara por tempo demais começa a ouvir a mesma coisa que ela ouviu naquela noite: a voz chamando, sempre chamando. E, eventualmente, alguém sempre responde. Se você gostou dessa história, se inscreva no canal para não perder as próximas histórias. Deixe seu like e comente o que você achou. Seu apoio faz toda a diferença.